E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Arthur, eu sou estudante de medicina do terceiro ano e hoje eu vou dar uma monitoria para vocês sobre AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Para começar, eu vou explicar o que é um processo inflamatório, porque vai ser o principal local de atuação dos AINES, tá? Então, primeiro, o que é um processo inflamatório? Uma inflamação é uma resposta a um estímulo prejudicial. Ela pode ser evocada por uma grande variedade de coisas, como, por exemplo, uma infecção, um trauma, autoanticorpos, e vai constituir um dos principais mecanismos de defesa do nosso organismo. A inflamação também vai ter várias etapas. A primeira delas vai ser o aumento do fluxo sanguíneo e a redução da velocidade desse fluxo na área afetada. Então vocês vão perceber lá um aumento, um calor, um certo vermelhidão da região, um aumento de volume. Depois disso, nós também vamos ter a produção de mediadores inflamatórios, que eu coloquei aqui alguns para vocês, que nós temos as citocinas, as prostaglandinas, a bradicinina, mas também tem outros, como a interleucina, como os fatores de crescimento. E eles vão estimular a vasodilatação e o aumento da permeabilidade capilar local, certo? Por fim, nós vamos ter a migração de leucócitos e o extravasamento do líquido de dentro do capilar para o meio intersticial, que é aqui vai ocorrer o combate ao agente patógeno que pode estar causando inflamação e a resolução do processo, ou, caso não seja possível, né, a perpetuação da inflamação. Em qualquer tipo de processo inflamatório, nós vamos ter 5 pilares, os 5 sinais cardinais da inflamação. E eles são o seguinte: calor, rubor, edema, dor e perda de função. Então é bem fácil de vocês lembrarem. Lembre quando vocês batem alguma coisa, vai ter um aumento do calor na região por causa do fluxo sanguíneo, vai ter rubor por também ter mais sangue, né? O edema pelo vazamento, né, o extravasamento do líquido para o meio intersticial e também pelo maior fluxo sanguíneo no local. A dor pela estimulação dos receptores nociceptivos, por exemplo, durante o trauma, ou também pelos mediadores da inflamação, como as prostaglandinas, que elas têm função de hiperalgesia. E por fim, a perda de função, que é bem simples, né? O local está inchado, está doendo, você não vai usar ele muito. Então, para vocês entenderem como é o mecanismo de atuação dos AINES, primeiro vocês têm que saber o que são os eucosanoides. E assim, de uma maneira bem superficial, né? Eles são substâncias que são produzidas a partir de estímulos específicos do nosso corpo, como por exemplo uma inflamação, e que realizam inúmeras funções no organismo. Eles não são pré-formados nos tecidos, né? Eles precisam daquele estímulo para serem formados, e também não circulam na nossa corrente sanguínea em uma concentração significativa. Existem 3 tipos de eicosanoides. Nós vamos focar em 2 nessa aula. Nós temos as prostaglandinas, o tromboxano e os leucotrienos. Nessa aula aqui, nós vamos focar nas prostaglandinas e tromboxano, porque elas estão relacionadas ao ciclo das ciclooxigenases, que são as enzimas inibidas pelos AINES. Já os leucotrienos, eles estão relacionados ao ciclo das lipooxigenases. E eles têm o mesmo substrato das prostaglandinas e tromboxano, que é o ácido araquidônico. Mas vocês vão ver mais sobre eles na aula de glicocorticoides. Agora, o ciclo das COX, que é muito importante que vocês entendam para ver como que os AINES atuam no nosso corpo. Então, primeiro eu vou explicar de maneira geral como que é o ciclo. Ele vai começar nos fosfolipídios da membrana, que eles vão ser usados como substrato pela fosfolipase A2 para produzir o ácido araquidônico. E ele sim, vai ser o substrato de várias enzimas diferentes, a COX-1, a COX-2 e as lipoxigenases, e vai ser usado para produzir as prostaglandinas, como a PGE2, a prostacyclina, o tromboxano e os leucotrienos. Aqui a gente vai focar na COX-1 e na COX-2. Quando o ácido araquidônico é submetido à ação da COX-1 e da COX-2, vão ser formados prostaglandinas G2, que são transformadas em prostaglandinas PGH2, que a gente vê ali no gráficozinho. E essas prostaglandinas PGH2 vão ser usadas para a formação de outras prostaglandinas, como a PGE2, a prostaciclina, o PGI2, o tromboxano e o PDG2. Aqui do lado direito, eu coloquei as principais informações que vocês têm que saber sobre esse ciclo. Primeiro de tudo, qual a diferença entre a COX-1 e a COX-2? Existe uma diferença entre essas duas enzimas. Primeiro de tudo,
A COX-1 ela é expressa de uma maneira constitutiva. O que isso significa? Que ela vai ser responsável por prover o nosso organismo, né, de prostaglandinas nas funções normais, regulares do nosso corpo, como, por exemplo, a produção de muco gástrico para proteção. Já a COX-2, ela tem uma produção indutiva, ou seja, a função dela é regulada pela produção de citocinas e fatores de crescimento. Então, ela está muito mais relacionada a processos patológicos de inflamação ou, por exemplo, tumores que vão gerar fatores de crescimento. É importante que vocês saibam também que a gente vai falar das funções de cada uma das prostaglandinas e que algumas delas têm função controversa. Controversa não, é contrária uma à outra. Então é importante que vocês saibam que os tecidos do nosso corpo, eles são feitos de uma maneira que eles expressam um prostanóide dominante. Então, por exemplo, as plaquetas, elas vão gerar principalmente o tromboxano, que tem a ação antiagregante. Elas não vão gerar as outras, que têm ação vasodilatadora e vasodilatadora ou hiperalgésica. Outra coisa importante que você tem que saber: a mucoproteção do nosso intestino, a citoproteção do nosso intestino, é principalmente relacionada à prostaglandina I2, juntamente com a PGE1, mas principalmente a prostaglandina não, gente, nossa, desculpa, a prostaciclina I2, ela que está responsável pela mucoproteção do nosso intestino e ela é produzida pela COX-1. Por que isso é importante que vocês saibam? É importante porque um dos principais efeitos adversos dos AINES, que vocês vão ouvir muito, muito em farmacologia e na vida de vocês, é a produção de úlcera por AINES. Que quando você inibe a produção de AINES, quer dizer, a produção de AINES, a produção de prostaglandinas pela COX-1, você vai ter a formação, né? Você não vai ter formação do muco, você não vai ter aumento da secreção gástrica, e isso vai causar lesão no nosso trato gastrointestinal. A pior delas, a formação de úlceras que podem perfurar e serem ameaçadoras à vida. Outra coisa que eu queria frisar para vocês é que a prostaglandina E2 é responsável pela febre no nosso corpo durante o processo inflamatório ou durante uma infecção, por exemplo. Aqui, agora as outras prostaglandinas. Quais que nós temos aqui? De maneira geral, nós vamos ter essas 4 que eu queria que vocês focassem mais. E assim, os efeitos delas eu coloquei aqui embaixo. Ó. Prostaciclina I2, responsável pela hiperalgesia e pela proteção gástrica. Prostaglandina E2, responsável pelo relaxamento vascular, pela hiperalgesia, pela febre e pelo controle do fluxo sanguíneo renal. Importante que vocês saibam isso aqui, porque um dos efeitos adversos dos AINES pode ser uma lesão renal, devido à falta de circulação sanguínea. As PGF2, que é responsável pela contração brônquica, e por vasodilatação também, eu só não escrevi aqui. E o tromboxano, que é responsável principalmente pela agregação plaquetária. De uma maneira geral, vocês podem lembrar que as prostaglandinas D2, E2 e F2 são responsáveis por vasodilatação e potencialização do edema. E daí vocês lembrem mais especificamente da prostaciclina, ou PGI2, que tem a função de proteção gástrica, e a PGE2, ou prostaglandina E2, que tem a função de produzir febre no nosso corpo. Certo? Agora, os efeitos adversos dessas medicações. Assim, de maneira geral, esses são os efeitos. Toxicidade gastrointestinal, pela inibição da produção da prostaglandina E2, desculpa, pela prostaciclina E2, pela COX-1. Nós vamos ter o bloqueio da agregação plaquetária, pela inibição da produção do tromboxano. A inibição da função renal, pelo que a gente já comentou aqui, ó, vou até voltar para vocês verem. Pela inibição da produção da PGE2 e também reações de hipersensibilidade à medicação. E quais vão ser os efeitos principais desses medicamentos? Nós vamos ter o efeito AAA, como a gente gosta de chamar, o efeito anti-inflamatório, antipirético, que é antifebre, e analgésico. O mecanismo de ação dos AINES é bem simples, né? Eu já comentei com vocês antes. É o antagonismo competitivo das COX-1 e COX-2, sendo que ele, no geral, é reversível. A única exceção a essa regra é a aspirina.
É importante que vocês lembrem desse detalhe, porque depois a gente vai ter uma classe específica, que são os inibidores seletivos da COX-2, que vão ter efeitos adversos bem peculiares. Agora vamos entrar nas classes de INES. Primeiro de tudo, nós vamos ter os derivados do ácido salicílico, sendo que o principal representante é a aspirina. Então, a aspirina é o INES mais antigo, foi um dos primeiros descobertos, e ele tem ação não seletiva e irreversível sobre a COX. É importante que vocês lembrem isso, porque por ser irreversível, ela vai causar um efeito antiagregante muito mais potente que os outros INES. Isso porque a vida média de uma plaqueta é de 3 a 7 dias. Então, como o efeito sobre as plaquetas é irreversível, o organismo tem que produzir novas plaquetas, e enquanto ele produz, né, o tempo que ele leva para produzir, é o tempo que esse medicamento tem efeito. Outra coisa que é importante que vocês lembrem é que a aspirina ela pode atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, ela pode chegar no cérebro, e a placentária. Então, ela não é recomendada em gestantes, tá bom? O principal uso clínico, a maior parte de vocês já deve conhecer, é a prevenção de eventos cardiovasculares secundários, ou seja, ela é usada em pessoas que já tiveram alguma isquemia, algum infarto antes, apresentam uma angina, para prevenir, para ficar antiagregante, né, anticoagulado, não ter reduzir a chance de mortalidade por algum evento cardiovascular. Também já deve ter visto algumas pessoas, quem tem problema com acne, que ela tem uns cremezinhos que são usados na pele que contém ácido salicílico também. Os principais efeitos adversos são, primeiro, a síndrome de Reye em crianças, que é importante que vocês lembrem, que é muito perigoso, pode causar hepatite fulminante e edema cerebral. Nós também temos hepatotoxicidade, toxicidade do TGI, que vai aparecer muito nessa aula ainda, que é a formação de úlceras, ou dor abdominal, e o aumento de sangramentos, porque o principal efeito é como antiagregante. Agora, vou comentar com vocês sobre os derivados do ácido propiônico, que é outro medicamento que todo mundo já conhece aqui, né? O lendário ibuprofeno. Outros que vocês vão ver muito na vida médica de vocês vão ser o cetoprofeno, o fenopreno e o naproxeno. Então, eles vão sofrer metabolização hepática e excreção renal também. Eles vão ter o efeito AAA, né? Anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Eles vão ter, diferente da aspirina, ação reversível sobre as COX. E seu uso clínico é principalmente nas doenças reumáticas, né? Em que você vai ter um processo inflamatório que é crônico. Então, você usa AINES para reduzir, né? Tratamento de osteoartrite e artrite reumatoide. Outro uso também é do ibuprofeno para o fechamento do ducto arterioso em recém-nascidos. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é interessante pesquisar. Agora, os derivados pirazolônicos. O principal é a dipirona, e eles são principalmente usados como antitérmicos, né, contra a febre. O que é interessante vocês saberem nessa classe é que eles têm uma peculiaridade de serem proibidos em muitos países. No Brasil eles são permitidos, mas em países como Estados Unidos, eles são proibidos devido ao efeito adverso muito perigoso que eles podem ter, que é o risco de agranulocitose irreversível. O que é a granulocitose? É a redução do número total de leucócitos do nosso corpo. Como é irreversível, vocês podem imaginar que isso é um problemão, né? Os outros efeitos adversos são o que a gente já comentou antes, que é o efeito no trato gastrointestinal, né, formação de úlceras, ou você pode ter náusea, vômito, diarreia. Também podem causar baixa pressão em altas doses. E outros exemplos que nós temos, a fenazona e o oxibutilfenazona. Então, gente, eu vou cortar essa aula por aqui, porque o YouTube só permite publicar vídeo de 15 minutos, e a gente volta na próxima, beleza?